Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Brandão e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um prendedor de chupetas para bebê. Eu não tenho meu para mostrar aqui para vocês, porque foi uma encomenda para uma amiga muito querida e eu já coloquei no correio para ela, mas lá no meu Instagram tem algumas fotos, então corre lá para dar uma olhada. Quem quiser pode adaptar o prendedor de chupetas para um móvel decorativo. E aí vocês podem fazer mais bonequinhas ou mais bolinhas, usem a criatividade de vocês. Bora pro vídeo? Nós vamos começar fazendo então as bolinhas. A agulha que eu tô usando é de 2,5 mm porque eu quero que o ponto fique bem apertadinho. Então a gente vai iniciar com o anel mágico. A gente enrola a linha aqui no dedo, insere a nossa agulha no centro do anel, puxa a linha lá de trás e dá um nozinho. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então aqui a gente fez o primeiro ponto baixo, segundo. Para fazer o ponto baixo a gente insere a nossa agulha no centro do anel, laça a linha lá atrás, puxa ela para frente, laça a linha e puxa por dentro dos 2 elinhos que ficaram na agulha. Então a gente já tem 3 pontos no nosso anel mágico. Então agora a gente tem aqui, ó, 6 pontos no nosso anel mágico. Vou puxar aqui para ajustar. E aí a gente vai fazer agora a segunda carreira com 6 aumentos. Então são 2 pontos baixos dentro de cada ponto da base. Os aumentos são sempre 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Terminamos a segunda carreira então com 12 pontos. E agora eu vou terminar de apertar aqui o anel mágico e vou fazer um nozinho aqui para ele não soltar. Vou pôr o marcador aqui no último ponto da minha segunda carreira. Agora na terceira carreira a gente vai fazer um ponto baixo no próximo ponto da base e no ponto seguinte a gente vai fazer um aumento. São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E a gente vai seguir fazendo essa repetição até o fim da carreira. A gente vai terminar a carreira com 18 pontos baixos. A quarta carreira, nós vamos trabalhar só pontos baixos. Então, nós vamos fazer 18 pontos baixos em toda a volta. A gente vai fazer isso na quarta, na quinta e na sexta carreira. Então, vão ser 3 carreiras só fazendo pontos baixos. Terminei aqui a minha sexta carreira fazendo só pontos baixos, né? Então eu fiz a quarta, a quinta e a sexta só com pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. A gente tá com 18 pontos na carreira. A próxima carreira a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo ponto da base a gente vai fazer uma diminuição. Então eu fiz aqui o primeiro ponto baixo, aqui agora a gente faz a diminuição. Para fazer a diminuição, a gente insere a nossa agulha de frente para trás, pegando só a alcinha da frente do ponto. Ó, o ponto tem 2 alcinhas. Então, para fazer a diminuição, a gente vai pegar só a alcinha da frente. E sem tirar a agulha, a gente vai inserir na alcinha da frente do ponto seguinte. Laça a linha lá atrás, traz ela aqui para frente. Laça a linha novamente e finaliza o ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência mais 5 vezes. Nós vamos terminar a carreira com 12 pontos baixos. A oitava carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. E a gente vai terminar a carreira com 6 pontos baixos. Se quiser, já pode colocar um pouquinho de enchimento aqui, porque depois ele vai ficar com um buraquinho mais fechadinho. Eu prefiro deixar para pôr tudo depois. Terminei então a oitava carreira e fiquei com 6 pontos baixos. Agora eu vou soltar aqui um pouquinho, puxar um pouco da linha, pode cortar. E agora eu vou pôr o enchimento aqui. Já coloquei bastante enchimento até ela ficar na forma certinha da bolinha.
Se colocar pouco enchimento, ela não dá a forma, então tem que pôr o suficiente para ela ficar bem estruturada. A gente vai usar agora a nossa agulha de tapeceiro para a gente fazer aqui o arremate da última carreira. Ó, então a gente vai pegar a nossa agulha, inserir de frente para trás, pegando só a alcinha da frente em cada um dos pontos. Então a gente tem 6 pontos, a gente vai fazer isso 6 vezes. E aí, quando a gente fizer em todos os pontos, a gente pode puxar aqui a linha. E aí eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho e vou fazer um nozinho. Então, inserir a linha. E agora eu vou passar minha agulha por dentro aqui da voltinha da linha. E vou puxar novamente. Insere a nossa agulha bem aqui no meio agora. E traz a nossa linha para um ponto aqui para baixo. E aí a gente puxa, que aí vai assentar aquela pontinha que a gente fez o arremate para ficar bem direitinho, para ela ficar bem certinha aqui. Então aí a gente puxa bem aqui até ela vir para o lugar certo dela e a gente vai esconder essa linha. Para esconder a linha, eu vou passando aqui, ó, entre os pontos, pegando as duas alcinhas do Vzinho do ponto baixo, ó, passei aqui por 4 pontos. É bem apertadinho. Não pode puxar muito para não repuxar aqui em cima. Então é só o suficiente até a linha sumir aqui do buraquinho. E agora eu vou entrar aqui de novo, sair do outro lado e vou cortar esse restinho de linha que sobrou. A gente vai precisar de 2 bolinhas feitas desse tamanho. Eu fiz uma na azul e eu já deixei uma pronta aqui na linha cor-de-rosa. Então, a gente vai precisar repetir todo esse processo mais uma vez, com a mesma cor ou com uma cor diferente, como vocês preferirem. E agora a gente vai fazer uma outra bolinha menor do que essa. Então, a gente vai começar ela com um anel mágico, igual a gente começou a outra, com 6 pontos baixos dentro do anel. Então tá aqui, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí a gente vai puxar aqui para ajustar o anel. E na próxima carreira a gente vai fazer 6 aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de cada ponto da base. Então tá aqui a nossa segunda carreira com 12 pontos baixos. Agora a gente vai fazer a terceira e a quarta carreira só de pontos baixos. Então vão ser 2 carreiras com 12 pontos baixos, cada uma delas. Então a gente fez agora a terceira e a quarta carreira só de pontos baixos. Então a gente terminou aqui a nossa última carreira com 12 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira a gente vai fazer 6 diminuições e vai finalizar a carreira com 6 pontos baixos em toda a volta. E aí depois que a gente terminar essa carreira a gente já pode cortar a nossa linha. Vamos colocar o enchimento. Então agora a gente vai fechar aqui o buraquinho que a gente deixou. A gente vai precisar de 2 bolinhas maiores e 2 bolinhas menores. Agora a gente vai começar a fazer a nossa bonequinha. Então a gente faz o anel mágico e coloca 6 pontos dentro dele. A próxima carreira a gente vai fazer 6 aumentos e vamos finalizar a carreira com 12 pontos baixos. E aí a gente vem aqui atrás e aperta o nosso anel mágico e dá um nozinho. Vou pôr um marcador aqui no meu último ponto da segunda carreira. E a próxima carreira a gente vai fazer um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento. Então a gente faz um ponto baixo no primeiro ponto da base e no segundo ponto da base a gente faz 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. A gente vai repetir essa sequência até chegar ao fim da carreira. A gente terminou então a terceira carreira com 18 pontos baixos. A quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos nos 2 próximos pontos da base e no terceiro ponto a gente vai fazer um aumento. E a gente vai repetir essa sequência até o fim da carreira. Um ponto baixo no primeiro ponto da base, outro ponto baixo no segundo ponto da base e no terceiro um aumento. A gente finalizou então a quarta carreira com 24 pontos baixos.
As próximas 4 carreiras a gente vai trabalhar só pontos baixos, então vão ser as carreiras de número 5, 6, 7 e 8, fazendo só pontos baixos em toda a volta. Terminei a 8ª carreira só de pontos baixos e a 9ª carreira a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir até chegar no fim, onde está o nosso marcador. 2 pontos baixos. E uma diminuição. Então, a gente terminou a 9ª carreira com 18 pontos baixos. A 10ª carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição, a volta toda até chegar no marcador. A gente terminou, então, a 10ª carreira com 12 pontos baixos em toda a volta. Eu já vou colocar um pouquinho de enchimento, porque agora a gente vai fazer a carreira de 6 diminuições e aí vai ficar bem apertadinho o espaço para pôr o enchimento. A 11ª carreira a gente vai trabalhar 6 diminuições e a gente vai finalizar ela com 6 pontos baixos. E aí pode soltar aqui, afrouxar a linha e cortar. Agora a gente vai colocar o enchimento até a peça ficar bem estruturada. Vamos fazer aqui então o arremate para fechar o buraquinho que ficou. A gente passa aqui em todos os 6 pontos que sobrou, a agulha de fora para dentro. E aí puxa bem, pode dar um nozinho aqui. Insere a agulha bem aqui no meio, traz aqui para baixo e aí puxa e vai ajeitando aqui para assentar. Então essa aqui vai ser a cabecinha da nossa bonequinha. Agora a gente vai fazer o cabelinho dela. A gente vai começar com 6 pontos no anel mágico, ajusta o anel e a próxima carreira a gente vai fazer 6 aumentos. E a 3ª carreira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai finalizá-la com 18 pontos baixos. A 4ª carreira nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir até o fim da carreira e vamos terminar a carreira com 24 pontos baixos. Nós vamos trabalhar mais 3 carreiras só de pontos baixos. Então vai ser a 5ª, a 6ª e a 7ª carreira só de pontos baixos. Então aqui é o último ponto baixo da nossa 7ª carreira. No próximo ponto, esse é o último ponto da carreira, tá? Finalizei a carreira. No próximo ponto eu vou fazer um ponto baixíssimo para fazer o acabamento. E aí corta a linha e puxa. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, a gente vai fazer agora aqui no próximo pontinho um ponto baixíssimo falso. Então, ó, a gente finalizou aqui nesse ponto com um ponto baixíssimo, puxamos a linha. A gente vai pular o próximo ponto e vamos inserir a agulha no próximo, pegando as 2 alcinhas do ponto. E agora a gente vai voltar com ela aqui para dentro do buraquinho da onde ela tá saindo. Bem aqui. E aí joga ela direto lá para trás, para dentro do trabalho. Deixa sempre um pedaço de linha para fazer a costura depois. Essa parte a gente vai colocar ela assim, para fazer o cabelinho da nossa bonequinha. Posiciona bem, ó, deixa o meinho do anel mágico, a parte do anel mágico, que é a parte mais bonitinha, para baixo, que é a parte que vai aparecer. Agora a gente vai costurar o cabelinho na cabecinha dela. Então, para fazer a costura eu vou pegar sempre um ponto aqui do cabelinho dela e o outro aqui da cabecinha. Então a linha tá saindo aqui, eu já vou pegar um pontinho aqui embaixo na cabecinha dela. Aí eu passo aqui pro cabelinho. E aí eu vou fazendo isso até dar a volta completa.
passei aqui por dentro para fazer o arremate. Agora eu vou esconder aqui a pontinha da linha que sobrou. Agora, a gente vai marcar onde nós vamos fazer o cabelinho dela. Tô aqui na quarta carreira, ó, 1, 2, 3, quarta carreira. Entre a quarta e a quinta carreira, eu coloquei os 2 alfinetes. E aí eu tô posicionando ele aqui pra ver onde que vai ficar melhor. A cordinha vai passar bem aqui no meio depois, ó. Vou deixar dessa forma, então. Tá aqui os 2 alfinetes, vai ser onde eu vou fazer a Maria Chiquinha dela. Vou inserir a minha, vou tirar aqui um dos alfinetes que eu marquei e vou inserir a minha agulha nas 2 alcinhas do ponto baixo, bem onde eu tinha deixado marcado com o alfinete. E aí a gente laça a linha aqui e puxa. E aí eu vou fazer 15 correntinhas. E eu vou voltar agora fazendo ponto baixo em cada uma dessas correntes. Então eu vou pular a primeira, que vai ser o primeiro ponto baixo. E vou fazer agora mais 14 pontos baixos até chegar ali de novo na cabeça dela. Um ponto baixo para cada correntinha. Então fiz aqui o meu último ponto baixo e agora eu vou prender com um ponto baixíssimo, no mesmo lugar onde a gente iniciou as nossas correntinhas. E aí eu vou começar de novo mais 15 correntinhas. E agora eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada uma das correntes. E aí, vou fechar com um ponto baixíssimo. Pode puxar agora aqui a linha que sobrou, cortar. E depois a gente vai arrematar essa pontinha aqui. E a gente vai repetir a mesma coisa pro lado de cá. Agora eu vou dar um nozinho aqui nessas 2 linhas que sobrou. Pra ele não escapar. E vou esconder a linha dentro da cabecinha dela. E olha como é que ficou os cabelinhos dela. Agora a gente vai bordar aqui os olhinhos e o narizinho. Ó, para fazer o narizinho, pega uma linha da mesma cor que a gente usou para fazer a pele. Eu tô marcando aqui onde vai ser os olhos. Ó, os olhinhos dela. Eu marquei aqui, posicionei bem direitinho. E aí, bem no centro dos olhinhos, a gente marca onde vai ser o narizinho. Então, ó, logo na primeira carreira, logo embaixo da primeira carreira, depois do cabelinho, eu já coloquei aqui as marcações onde eu vou bordar os olhinhos. Então, ó, eu vou inserir a minha linha aqui, vou sair aqui no primeiro buraquinho, já posso tirar meu alfinete. Entro no próximo alfinete e já vou sair lá no próximo olhinho. Tiro o alfinete e arrumo para ficar bem bonitinho. Entra aqui onde está o outro alfinete e sai no mesmo ponto que a gente começou aqui, onde está a ponta da nossa linha. Pode cortar a linha
Dá uma ajeitadinha aqui pra ficar bem bonitinho. Não pode puxar muito para ele não afundar. E a gente vai dar aqui alguns nozinhos para ele não soltar. Então, aqui dei um nozinho, um segundo nozinho e o terceiro nó pode apertar bem. Agora, ó, com a minha agulha de crochê, eu vou entrar aqui num ponto aqui atrás, saio aqui no mesmo ponto onde está saindo a minha linha, laço a linha e puxo o nó pro lado de dentro. Corto aqui a pontinha da linha que sobrou. E eu termino de esconder ela aqui com a minha agulha de crochê. Pronto. Agora a gente ajeita aqui de novo os olhinhos. Como a gente puxou ali embaixo, ele deu uma afundadinha. E agora a gente vai fazer o nosso narizinho. A gente vai usar uma linha da mesma cor que a gente usou para fazer a pele dela. Insere a agulha aqui em algum buraquinho de ponta aqui embaixo e sai bem aqui onde a gente quer fazer o nariz dela. Então, eu dei 2 voltinhas aqui no ponto, pegando só as 2 alcinhas da frente. E agora eu vou sair aqui novamente no mesmo ponto que eu entrei para fazer o nozinho. Ajeito aqui as 2 laçadinhas que eu dei aqui em cima. Pode dar uma puxadinha. Deixei a agulha enfiada aqui só para não repuxar. E aí eu vou dar aqui um nozinho. Um nozinho, 2 e o terceiro pode apertar bastante. E agora a gente vai puxar o nozinho pro lado de dentro, igual a gente fez com a linha preta. E pode cortar aqui as pontinhas. E agora eu vou usar um pedacinho dessa linha fina cor-de-rosa aqui para fazer uma marcação na bochechinha dela. Não precisa ser dupla a linha, pode ser uma linha só. Aqui no olhinho a gente usou a linha dupla. Vou inserir aqui no centro a minha agulha e vou entrar aqui no ponto bem abaixo do olhinho dela. Então, o olhinho dela tá nesse ponto aqui, eu já inseri logo no ponto de baixo. Deixo aqui a pontinha da linha pra gente amarrar depois. E aí eu vou inserir a agulha novamente aqui no ponto, no buraquinho de ponto bem no próximo, do ladinho. E já vou sair aqui do outro lado. E vou fazer a mesma coisa, já vou entrar no próximo buraquinho de ponto e sair aqui no meio. E aí pode dar os nozinhos. Então dá o primeiro e segundo nó mais frouxinho para não repuxar, e no terceiro nó a gente aperta bem. E aí a gente vai puxar com a agulha de crochê ali para dentro. Pode cortar aqui o que sobrou. O cabelinho dela aqui já tá prontinho. E o rostinho dela também. E aí eu vou colocar 8 pontos no anel mágico. E eu vou cortar a linha, pode puxar. E antes de fechar o anelzinho mágico, a gente vai passar aqui no cabelinho dela pra gente fazer um rabinho pro cabelo dela. E aí a gente ajusta o nosso anel. Pode puxar o máximo que conseguir. Essa ponta que a gente cortou, a gente vai usar para fazer o arremate no primeiro ponto. A gente pega aqui no primeiro pontinho. Para fechar o nosso anel. E aí entra aqui novamente
sai aqui embaixo. E aí pode dar um nó bem apertado nessas duas pontinhas que sobrou aqui. E pode cortar rente. A gente vai repetir, fazer a mesma coisa para fazer aqui do outro lado. Olha como é que ela ficou lindinha. Agora nós vamos montar o nosso prendedor. Então, eu escolhi um fio um pouquinho mais fino do que o que a gente estava usando para fazer a bonequinha, né? Para fazer as outras peças, porque vai ficar melhor. E é bom escolher um fio resistente também, para ele não arrebentar. E aí eu vou começar encapando essa partezinha aqui do prendedor. Então eu vou fazer aqui um nozinho corrediço. E aí o prendedor, ó, o lado da frente virado para nós, a gente coloca a nossa agulha aqui no buraquinho e coloca no buraquinho da linha também. Pode ajustar aqui um pouquinho. E aí a gente vai fazer pontos baixos. Ó, o laço aqui puxa, a gente prendeu ele. E agora eu vou fazer pontos baixos até encher aqui a argolinha. E eu já vou aproveitando para esconder aqui a pontinha da linha que a gente fez, que a gente começou. Pode ir puxando ele, ó, pra ele ficar bem apertadinho aqui, e aí a gente vai colocando mais ponto baixo aqui dentro da argolinha. O máximo de pontos que conseguir colocar. Ó, ficou dessa forma. Agora aqui eu vou cortar a linha, deixar um espacinho, um pedaço de linha para poder fazer o arremate. Essa pontinha aqui, que é a que eu já tinha escondido, eu vou cortar ela bem rente. Daí ela vai ficar escondidinha aqui no meio. E essa outra aqui eu vou passar a agulha de tapeçaria. E vou esconder também aqui por trás dos pontinhos. A gente vai passando aqui, ó, pra gente esconder a pontinha desse fio. O comecinho ele é mais chatinho por causa da curvinha. Então tá aqui. Agora eu vou cortar essa pontinha rente também. Ó, eu vou inserir minha agulha aqui bem no centro da minha argolinha que a gente já encapou. E vou puxar o meu fio. Deixa mais ou menos uns 50, 60 centímetros de fio duplo. Então dobre seu fio no meio e ele tem que dar pelo menos uns 50, 60 centímetros de comprimento. Pra gente ter linha suficiente para fazer o nosso trabalho. Então, ó, eu lacei aqui a linha, o fio pela pontinha que tá dobrada e vou puxar como se fosse uma correntinha. Eu vou puxar ele direto aqui pra dentro, para ele prender. E ele fica preso assim. A gente vai colocar então uma bolinha de madeira e uma bolinha de amigurumi. A gente insere a nossa linha bem aqui no meio, onde a gente finalizou o nosso anel mágico. A gente fez o anel mágico inverso e sai bem aqui em cima, onde era o anel mágico de início da nossa carreira. E ajeita aqui a bolinha para ela ficar certinha. É normal sair um pouquinho de espuma aqui por cima e vocês podem ir puxando para não ficar aparecendo depois. E agora a gente coloca outra bolinha de madeira e uma bolinha, a bolinha maior de amigurumi que a gente fez. Então a gente vai fazer da mesma forma, insere no anel mágico invertido e sai aqui no anel mágico de início
da bolinha. E aí ajeita ela aqui embaixo para ela ficar certinha. E aí a gente põe mais uma bolinha de madeira. E agora a gente vai pôr a bonequinha, então eu vou inserir bem aqui embaixo, onde está o nosso anel mágico. E aí na cabecinha, se a gente sair aqui, onde está o anel mágico da cabecinha, ela vai ficar com a cabecinha torta, então a gente tem que sair mais pra frente, mais ou menos por aqui assim. Caso fique muito difícil, pode usar um alicatinho para ajudar a puxar. Mais uma bolinha de madeira. E agora eu vou para outra bolinha maior que a gente tem. E agora eu vou pôr a outra bolinha pequenininha. Outra bolinha de madeira. E a nossa última bola, que é a maiorzinha delas. E aqui é a última bolinha de madeira. E aí aqui em cima a gente vai ter que deixar um pedacinho de fio suficiente que passe todo o nosso prendedor. Então a gente tem que medir aqui na cabecinha dela, ó. Tem que passar, que é a maior parte do prendedor, então a cabecinha dela tem que passar. Então, ó, pra minha vai ser esse tamanho aqui, mais ou menos uns 4 dedos. Então, ó, que eu vou fazer assim e vou dar um nozinho aqui na ponta. Aqui nessa parte de baixo. Antes de apertar muito nó, ó, a gente pode fazer assim para ter certeza que vai passar o que a gente precisa aqui por dentro. Esse pedaço de fio aqui que sobrou, a gente vai fazer assim para esconder. Passa aqui dentro de novo da bolinha de madeira. E entra aqui de novo dentro da bolinha de amigurumi. Não precisa sair no meinho, pode sair no ponto do ladinho que a gente já vai cortar a linha. E aí a gente pode cortar aqui e esconder a linha lá pra dentro. Ajeitar aqui os cabelinhos dela, as bolinhas para ficarem bem bonitinhas. E tá pronto o nosso prendedor de chupetas. Já temos o nosso prendedor de chupetas pronto. O legal desse vídeo é que com pequenas adaptações você pode fazer várias coisas diferentes. Um mobile para decorar o quarto, lembrancinhas para aniversário, chaveiros, é só usar a criatividade. E se você tiver alguma outra ideia aí, coloca nos comentários pra mim. Gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.